é diferenciável no número real 2? Pergunta. Bem, para responder isso, eu só posso responder olhando para essa definição. Definição que diz quando uma função f é diferenciável no número real p. Então, a primeira coisa que eu tenho que verificar, o p está no domínio da f? Tá. No caso aqui, ó, quem é p? 2. Então, tem-se. Primeira coisa, tem-se. Dada a pergunta, vamos à resposta. O 2 está no domínio da f. Mas isso é uma das condições para f ser diferenciável em 2. E qual é a outra condição? Qual é? O limite de quem? De f de quem? F de x menos f de quem? Quem é p? 2. F de 2 sobre x menos 2, com x tendendo a 2, esse limite tem que ser um número real. Vamos ver se é um número real. Então, esse limite é o limite com x tendendo a 2, de quem, hein? Vamos lá. Quem é f de x? Raiz quadrada de x. Menos f de 2, raiz quadrada de 2. Dividido por quem? Por x menos 2. Ó, é uma indeterminação. Claro que é. A função raiz quadrada é contínua. Em qualquer número do seu domínio. Então, o limite do numerador é 0, o limite do denominador também é 0. Como é que eu saio dessa indeterminação? Assim, ó. Isso é o limite com x tendendo a 2. Vocês já estão maduros o suficiente para entender que x menos 2 é a raiz quadrada de x menos a raiz quadrada de 2, vezes o quê? Raiz quadrada de x mais raiz quadrada de 2. Porque isso aqui é a diferença de dois quadrados. É o quadrado da raiz quadrada de x menos o quadrado da raiz quadrada de 2, que é o fator daquela forma lá. E em cima fica o quê? Raiz quadrada de x menos raiz quadrada de 2. Só que quando x tende a 2, a raiz quadrada de x de fato tende a 2, ou seja, isso é diferente de 0 com x tendendo a 2. Então eu posso cancelar, tá? E cancelando, isso aqui fica o limite com x tendendo a 2 de quê? De 1 sobre raiz quadrada de x mais raiz quadrada de 2. Raiz quadrada é contínua, tá? E com x tendendo a 2, qual é o limite disso aqui? Qual é? É 1 sobre 2 raiz quadrada de 2. Que todos sabemos é um número real. Ou seja, esse limite aqui é um número real. Primeiro, o 2 está no domínio da f, portanto, eu posso, né, ir atrás de saber quem é esse limite, e eu descobri que esse limite é um número real. Isto diz o quê? Isto diz que f é diferenciável. Isto diz que a função f, ela é o quê? Diferenciável aonde? No 2. Pronto. Outra pergunta. Esta mesma função f, ela é diferenciável em 0? Pergunta. O 0 está no domínio da função? Vamos lá. Tem-se. Primeiro, tem-se que o 0 está no domínio da função f. Mas isso é só uma das condições de diferenciabilidade da função f no 0. Agora eu preciso olhar um limite. Qual é o limite? O limite do quociente de Newton da função f no 0. E, vamos lá, limite, vai aparecer aqui qual é o limite, qual é a expressão da qual eu vou calcular o limite. F de x menos o quê? F de 0 sobre o quê? X menos 0. Com x tendendo a quem? A 0. Se esse limite for um número real,
Beleza, a função f é diferenciável no zero. Vamos ver se é. Isso aí é o limite com x tendendo a zero de quem? F de x, raiz quadrada de x. F de zero, zero. Tá certo? Zero pertence ao domínio de f. F de zero é zero. E, tá, vamos lá. E aqui embaixo fica o x. É bem facinho esse limite, ó. Esse limite é o limite com x tendendo a zero. Eu posso escrever o x embaixo como sendo raiz quadrada de x vezes raiz quadrada de x, não é? Produto das raízes quadradas de x dá o x, claro, tá? Então aqui eu cancelo, então isso aqui fica o limite com x tendendo a zero de 1 sobre raiz quadrada de x. E nesse limite, o x tender a zero é x tender a zero pela direita, tá? E quanto é que dá esse limite? Mais infinito. E tristeza, a f não é diferenciável no zero. Porque para ser diferenciável no zero, o limite tem que ser igual a um número real. E mais infinito não é número. Não é número real, não é número complexo, não é número de jeito nenhum, tá? Então, daí a função f o quê? Daí, o que é que você tem? A função f não é o quê? Diferenciável no zero. Não é diferenciável em zero. Olha, vocês têm um exemplo aqui. A função f ela é contínua no zero? É, porque a função raiz quadrada é uma função contínua. Ela é contínua em todos os pontos do seu domínio. Essa função f ela é contínua no zero. Vou até para observar. Observe que, ou lembre que a função f ela é o quê? Ela é ela é, muito bem. Ela é o quê? Contínua no zero. Ela é contínua no zero. O que eu tenho aqui? Qual é a conclusão? Continuidade não implica diferenciabilidade. Uma função pode ser contínua num ponto e nesse ponto não ser diferenciável. É o caso aqui, ó. Tá bom? Agora, diferenciabilidade implica continuidade. Vamos logo fixar esse resultado aqui pela seguinte proposição. Ó, proposição. Tá? Bem, sejam f uma função e p um número real. A proposição é o seguinte: se a função f ela é diferenciável em p, então a função f ela é contínua em p. Se uma função é diferenciável no número real p, mais simples. Se uma função f é diferenciável num ponto p, nesse ponto ela é contínua. Bem, diferenciabilidade, o ponto tem que ser ponto de acumulação. E aí a continuidade é verificada através do limite. Quando é que uma função é contínua no número p? Quando é? Se o ponto p é ponto de acumulação do domínio. Quando p está no domínio da f e o quê? Limite de f de x com x tendendo a p é igual a f de p. Então é isso que eu vou demonstrar, tá? Bem, então vamos olhar, vamos aqui, tá? Prova.
prova disso. Qual é a hipótese? A hipótese é simples. É que a f é diferenciável em P. Olha, se f é diferenciável, em P, então o limite, é uma definição que diz, quando é que uma função é diferenciável em P? Quando P pertence ao domínio da F, então, primeira conclusão, qual é? P pertence ao domínio da F. Né? E qual é a segunda conclusão da definição? Qual é? E o limite. Que limite? Limite com x tendendo a P de f de x menos f de P sobre x menos P. Esse limite é um número real L, que eu vou chamar de L. Esse limite é um número real L. Esse limite é finito, ele é um número real. Quem é que diz isso? A definição de diferenciabilidade. Nós dizemos que f é diferenciável em P quando P está no domínio da F, está lá, e esse limite é um número real. Bem, para continuidade, metade já foi. Vamos dizer, um terço, né? Um terço, sei lá. P está no domínio da F. Isso é a primeira condição de continuidade. E qual é a outra condição para continuidade? É isso aqui. Mas isso é simples. Porque daí você vai ter o seguinte, ó. Quem é o limite com x tendendo a P de f de x? Quem é? Isso é o limite com x tendendo a P do seguinte, ó. Eu posso escrever f de x como sendo f de P mais f de x menos f de P. Não posso? Não é a mesma coisa? As expressões são iguais, mudou a expressão, então o limite de um é o limite da outra. Não é? Só que aqui, bem, eu quero usar a minha hipótese, qual é? Que esse limite é um número real. O que é que eu faço? Isso aqui é igual a quê? Isso aqui é igual ao limite com x tendendo a P. Seguinte, se o x está tendendo a P, x é diferente de P. Ok? Então, isso aqui fica o limite de f de P mais, ó, é ou não é? É ou não é a mesma coisa? Eu peguei essa expressão, a dividir por x menos P, e peguei o quociente, multipliquei por x menos P. Alterou alguma coisa? Alterou alguma coisa? Cancela, cancela, eu volto. E não esqueça um detalhe. Nesse limite, o x está tendendo a P. Portanto, o que depende apenas de P é o quê? Nesse limite? Constante. Porque o x está tendendo a P. Então, nesse limite aqui, como o x está tendendo a P, o P está fixo. O P estava parado. O P está mudando de valor? Não, o P é o P. O que está, entendeu? O que depende só de P também é constante. Então, vamos lá. Limite da soma. Quem é o limite da soma? A soma dos limites. Então, isso fica, ó, o limite. Vou escrever. Isso aqui fica o limite de f de P com x tendendo a P, mais o limite aqui, limite do produto. É o quê? Produto dos limites. É o limite com x tendendo a P de quê? De f de x menos f de P sobre x menos P, vezes o quê? Limite disso aqui. Limite com x tendendo a P de x menos P.
desde que os limites sejam finitos, mas são. Quem é o limite de f de p com x tendendo a p? F de p é uma constante. F de p. Quem é esse limite aqui com x tendendo a p? É o L. E quem é o limite disso com x tendendo a p? 0. Então quanto é que dá isso? F de p. Ou seja, o P está no domínio da F e o limite de f de x com x tendendo a p é igual a quem? A f de p. Isso diz o quê? Isso diz que a função f é contínua em p. Isto diz, ou portanto, né, isto diz que a função f, ela é o quê? Contínua onde? Em p. Então, se uma função f é diferenciável num ponto, nesse ponto ela é contínua. A recíproca não é uma proposição verdadeira, tá? Uma função pode ser contínua num ponto, como é o caso aqui, ó. F é contínua no zero, isto é, raiz quadrada é contínua no zero, mas no zero não é diferenciável. Tá certo? Tem um outro... Vocês lembram do resultado que diz o seguinte: se duas funções coincidem no intervalo aberto, e nesse intervalo uma delas é contínua, a outra também é. Esse resultado não vale se o intervalo for fechado. Nós já vimos isso aqui. Para intervalo aberto, isso também vale. Tá? Bom. Posso apagar? Aqui, vou apagar aqui o exemplo. Não vou apagar a definição de diferenciabilidade. Essa é a definição do cálculo, tá? Essa é a definição do cálculo. Gravem, porque tudo tem que ser respondido. Tudo que faz menção à diferenciabilidade tem que ser justificado segundo esta definição. Não pode fugir disso. Que horas são? Espera um pouquinho, espera um pouquinho, espera um pouquinho. A fila ainda está pequena. Vamos lá. Vamos lá. Proposiçãozinha. Não. Deixa eu ver. Vamos dar essa proposição aqui. Tá? Sejam f e g funções, tá? E p um número real. Se f e g coincidem, as duas coincidem numa vizinhança, tá certo? Aberta de P. Se as duas funções coincidem numa vizinhança aberta de P, o que é uma vizinhança aberta de P? O que é? É o intervalo aberto que contém o P. Se existe um intervalo aberto contendo P, as duas funções coincidem nesse intervalo aberto contendo P, e tá, a f é diferenciável em P, e a f é diferenciável em P, então a função g é também diferenciável em P. Então, a função g é diferenciável em P, valendo
o seguinte: